Eu me chamo Rafa Eleutério. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Igor Dantas. Eu nasci no ano de 88. Em setembro. No dia 6. No dia 25. Eu tô aqui hoje pra compartilhar um pouquinho da minha caminhada, da nossa caminhada, até aqui, até esse momento presente. E a gente acredita muito que através da arte, através da fotografia, a gente pode fazer muitas coisas incríveis pelo mundo. E por nós mesmos também. E como a gente quer começar esse momento da Voar, esse novo ano, do comecinho, a gente pensou, bom, vamos contar um pouco da nossa história. Desde cedo, Eu descobri a fotografia. eu tive muito contato com artes, desde sempre. Eu sempre gostei muito de desenhar. Sempre tive muito contato com música. Desde pequeno. Eu sempre curti muito imaginar. Minha mãe ama fotografia, ama fotografar. A minha mãe já escutava muita música em casa, muita música popular brasileira. E o meu pai já era um roqueiro internacional. Ele gostava muito de Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. Então eu tive muitas essas influências aí. E aí ela me passava muito dessa paixão dela. Guardar todos os momentos, de fotografar a gente de todos os jeitos, até daquele jeito que a gente não queria muito. Eu estudei em um colégio bem tradicional, um colégio em que eu tentava participar de tudo que era possível que tinha a ver com criatividade. Assim, eu realmente tentava me infiltrar. Lembro que eu desenhava nas carteiras, né? Nas mesas mesmo. Eu era a coordenadora de expressão corporal, eu fazia a coreografia, eu participava das reuniões, enfim, eu procurava fazer tudo que eu pudesse criar um pouco. Me faz lembrar esse momento que era de desenhar, de não prestar atenção na aula e ficar sempre desenhando na mesa. Isso já era uma certa influência do meu pai, que gostava muito de desenhar. Ele olhava para as pessoas e fazia desenho na hora, assim, tava no bar, no restaurante, aí olhava um cara narigudo e aí ele desenhava o cara rapidamente ali. Eu achava muito engraçado isso, ele fazia muitos desenhos meus também. Quando eu cheguei na minha 8ª série, eu senti que eu tinha que mudar. Aí eu estudava em Salvador e eu tinha um grande sonho, desde criança, que era estudar na escola Waldorf. Eu tinha que mudar a vibe do que eu tava vivendo, porque eu fiquei no mesmo colégio de alfabetização até a 8ª série. Então, eu tava sentindo que, sei lá, tinha outras pessoas que eu queria conhecer, tinha outro estilo de escola que eu queria conhecer. Eu era uma pessoa que eu era muito tímido, então eu tinha uma certa dificuldade de me relacionar com as pessoas. E eu olhava para aquela escola tudo aberto, aquela natureza, não tinha farda, né? Cada um tinha uma personalidade diferente. De alguma forma eu me conectava muito com aquilo. Eu acho que minha personalidade já tava um pouco mais se definindo, se criando, né? Esse meu lado imaginativo, esse meu lado criativo, tava precisando, tava querendo essa mudança. E aí quando a gente veio pra Fortaleza, foi a minha oportunidade. Eu resolvi ir para um colégio que se chama Espaço Aberto. Meus primos, eles faziam bonecos de crochê, eles tinham aula de flauta, de violino, eles sabiam tocar instrumentos que eu não tinha nem contato. Eles tinham aula de pintura, de aquarela, aula de futebol, de basquete, de vôlei, tudo isso de uma forma que eu olhava e, puxa, passei a ter mais contato com a arte, com a pintura. Apesar de lá eu não fazer nada específico, sei lá, aula de teatro ou algo voltado assim para artes, lá eu me senti muito inspirada e principalmente pelas pessoas que eu convivia, as minhas amigas, os meus colegas, os professores, me incentivaram muito a buscar mais, principalmente sobre cinema. A partir dos anos 2000, acho que em 2001, eu montei a minha primeira banda, em que eu era baixista, a banda Crash. É o nome de um jogo, né? Lembra aquele jogo que é uma raposinha que fazia aventuras? Então veio daí esse nome, banda Crash. E aí eu descobri vivi uma paixão intensa com o cinema na minha adolescência. Eu realmente passei a aprender música. Eu nunca tive muita aula de música, assim. Eu sempre fui muito autodidata. Eu gostava muito de escutar e tentar pegar, tentar descobrir onde eram as coisas. Então, eu acho que eu acabei evoluindo muito a parte do ouvido pra música. Tinha uma locadora de filmes e era o meu programa favorito. Juntar o dinheiro do lanche pra gastar todinho, investir todinho, alugando filmes. Eu alugava e ficava o final de semana inteiro assistindo esses filmes, apaixonadíssima. Isso é muito bom pra mim, né? Porque hoje a música faz parte da minha vida, ela é totalmente integrada dentro do meu trabalho e isso tá conectado especialmente, eu acho, com a minha criatividade que eu tenho hoje. Totalmente ligado com a música. Porque me deu vontade de criar, me deu vontade de experimentar. E aí eu fui pra empresa do meu pai um dia que eu estagiava lá. E eu encontrei
uma câmera digital, porque ele tinha uma analógica que ele fotografava a gente com filmes preto e branco e tal, mas era aquela coisa assim, a gente não podia pegar. Era algo muito precioso, que ele tinha muito carinho e cuidado, e nessa fase parece que eu não tinha muito cuidado. Menino, não é brinquedo não. Vai brigar com seu brinquedo. Seu brinquedo é caro ali, seu brinquedo você te comprou seu brinquedo. Não é brinquedo não, isso aí. Eu encontrei essa câmera lá e eu falei, posso mexer? E aí o meu pai, assim, né, era uma ferramenta de trabalho dele, falou, pode sim, massa. Pois eu vou começar a fotografar. Comecei a fotografar usando a câmera, depois eu via fotografando, até que em um dado momento peguei pra mim. E ele foi vendo como eu tava curtindo tudo, a câmera ficou, né, comigo. Vindo pra cá, tendo minha primeira banda, eu pude experimentar muito, pude compor, comecei a compor, gravamos nosso primeiro EP, segundo EP, comecei a fazer shows, e aí eu entrei nessa carreira da música com força, na música autoral. Sempre depois daí eu nunca mais fiquei sem banda, até hoje, no caso. E eu comecei a experimentar, fotografar muito, fotografar tudo. Um certo dia minha irmã chegou em casa e eu estava embaixo da cama fazendo fotos minhas. Porque eu comecei a fotografar me fotografando, tá? Fazendo, na época, o self-portrait, hoje o selfie. E aí, cara, o que acontece? Nessa escola, nessa época, só ia até a 8ª série. Hoje a gente já tem uma extensão, 9º ano, na 9ª série, né? Nessa época não tinha ainda, então terminava ali. Eu tive que mudar de escola. Desse momento, decidi ir pra uma escola específica, no 3º ano já, que era o Espaço Aberto. E lá, eu conheci a Rafa. Igor, eu te conheci. E aí eu acho que quando eu entrei no Espaço Aberto... Eu não falei que tava no Espaço Aberto? No Espaço Aberto, no 3º ano. Como eu já tinha estudado bastante, eu já tinha uma base bem legal. Nunca fui aluna nota 10, sempre fui aluna ali que tava no 8, no 9. Tava tudo certo. No 3º ano eu me propus estudar um pouco menos. Conheci a Rafa de uma forma muito interessante. Porque primeiro que eu não conhecia ninguém na escola. E conhecer pessoas, e me comunicar, enfim. E começar a me enturmar com as pessoas, né? Eu estava solteira no 3º ano. E aí eu primeiro fiquei amigo da Rafa. Foi o ano em que o Igor entrou na escola. Demorou um pouco até eu conhecê-lo, assim. Eu lembro que a gente estava no elevador e a gente começou a falar do namorado de uma amiga nossa, falando da vida dele. E aí minha amiga começou a ficar verde, amarela, roxa, lilás, de todas as cores do planeta Terra, porque o menino que tava no elevador junto com a gente era da banda do Namorado Terra. E a bichinha ficou, coitada, constrangida, né? Gente, para! O Igor é da banda dele! De repente, eu tocava numa banda que se chamava Not For Sale. E se você for aqui no YouTube, lá na pesquisa, e colocar Not For Sale, você vai encontrar ainda algumas músicas e clipes dessa banda. Acho que foi em 2004, cara, 2005, 2006, não sei muito bem. Eu tava no Espaço Aberto, conheci a Rafa através de uma menina específica que era namorada do guitarrista da minha banda. Tem um fator muito engraçado, que um dia eu tava na praia, nossa cidade de praia. Eu nasci aqui em Fortaleza, moro aqui em Fortaleza, Ceará. Eu tava lá na praia no aniversário de uma amiga minha. E aí a minha amiga avistou uma pessoa na praia com cinto de taxinha do rock. Você sabe que cinto é esse? É esse. Eu era super vibes do, sei lá, mais do reggae e tal. Só usava saia, vestido, era bem assim nessa vibe. E aí uma pessoa com cinto de rock na praia pra mim foi tipo, sério? E isso é legal? E a minha amiga, nossa, isso é muito legal, ele é muito estiloso. A gente bem adolescentezinhas, né? E eu não. Depois descobri que esse rapaz com cinto de rock na praia era o Igor. E foi justamente essa amiga, que se chama Marie, que viu ele lá na praia, depois a gente conectou todas as histórias. Ela que, enquanto eu tava lá solteira, ela falou que o Igor era um dos meninos que eu deveria, talvez, paquerar. E a partir daí a gente começou a se conhecer melhor e tal, e a Rafa começou a me paquerar em um certo momento. Eu acho que eu falo. É verdade. Antes do Espaço Aberto, eu decidi entrar no colégio, na verdade, porque eu queria arrumar um namorado. Eu não sei se esse é o motivo mais certo pra você mudar de escola. Mas, eu não sei, de alguma forma eu tava decidido sem estar tão assim, não era uma coisa tão séria, mas eu falava, eu vou arrumar uma namorada no 3º ano, não tem, olha, não... E aí, eu paquerei. Sim, eu paquerei, tá? Eu mesmo paquerei.
E eu era muito tímido, então eu não tinha coragem de chegar pra ela e falar alguma coisa já relacionada a ela ficar comigo, ou a gente, né, de ter uma coisa mais séria. A gente ia pro cinema, cara, ficava os dois ali assistindo os filmes e sabe aquela coisa de encostar a mão assim, aí aquela coisa, né? Eu olhei pra ele e falei, bom, legal, pode ser. Foi isso, aí começou aí, acho que nosso relacionamento já começou aí. No dia do aniversário da Rafa, a gente foi pra um show. E aí, no dia do meu aniversário, ele foi super fofo, levou um presentinho pra mim no colégio e tal. E quando foi à noite, a gente foi pro Hey Ho, lugar assim, que tem totalmente a ver com a nossa história. E aí de lá a gente ia pra uma outra festa, pra um reggae night na Sorriso do Sol. E do Hey Ho eu ia para Sorriso do Sol, carinhosamente chamado de Smile of the Sun, aqui na Praia do Futuro, pra curtir o reggae, que era o que eu curtia. Nesse dia, cara, a menina que eu era paquera, ela tava lá no Hey Ho. O Igor titubeou, né? Eu falei, Igor, vou indo lá, curtir o reggaezinho. E aí o Igor ficou pensando, será que vou? Será que não vou? A minha antiga paquera está aqui, a minha talvez futura paquera também. O que devo fazer? E aí eu fiquei todo dividido, assim, meio, caramba, será que eu vou lá? Será que eu vou pra lá? Será que eu vou pra lá? Aí eu sei que a Rafa olhou pra mim e falou, eu estou indo pro show, tchau. Ela fez assim, ó. Aí eu olhei assim pra ele, não tô acreditando, não tô acreditando. Tá bom, pois tá, pois eu vou, viu? Tô indo, beijo, tchau. E aí eu fiquei assim, tomei uma decisão nessa hora, nossa, eu não vou vacilar não. Eis que Igor veio atrás. Rafa, eu vou. Aí eu, que bom. Fui atrás dela e a gente foi pro show. E aí nesse dia a gente ficou pela primeira vez. Aí a gente foi e foi a primeira vez que a gente ficou. E a partir daí até hoje a gente tá junto. Já fazem aí 14 anos que a gente tá nesse romancinho. Vocês estão num canal de fotografia, num canal de edição de imagem. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A gente não tinha noção de como isso, enfim, coisas triviais, né, da vida, escola, adolescência, historinhas, enfim, né, como que tudo aquilo ia trazer a gente pra cá hoje. E cara, eu nunca imaginei, eu acho que a gente chegaria aqui onde a gente tá hoje, muito tempo juntos. Hoje a gente tem um filho e realmente foi aquela paixão da escola, né, coisa de filme mesmo. Eu nunca imaginei que isso seria possível, assim, de a gente ficar tanto tempo juntos. E beleza, a gente estudou esse terceiro ano aí, no finalzinho já, né? Já era no finalzinho do ano. Aí já era praticamente o segundo semestre do terceiro ano. Estávamos nesse momento, minha irmã lá me dando apoio e tal. Quando eu conversei com o Igor falou, eu vou fazer publicidade. Eu queria muito fazer publicidade, porque meu pai era publicitário, então eu já tinha uma certa visão de que aquilo que era o direcionamento do que eu queria. Massa, tá na lista das coisas que eu vou testar pra ver se rola, né? A minha amiga Marie, que eu falei tantas outras vezes aqui também, falou, vou fazer publicidade. Ela queria ser atriz. Bom, massa. Então minha galera tá indo, eu vou tentar lá e vou tentar em outra universidade de jornalismo. Fiz isso, passei em publicidade. E aí eu entrei em publicidade e a Rafa também entrou em publicidade, porque era a faculdade que mais tinha a ver com o que ela gostava de fazer e com o que eu também gostava de fazer. Só que eu acredito que, na verdade, o que eu foquei na minha graduação foi no meu objetivo, que era a fotografia. Pra um dia chegar no audiovisual e pra experimentar, na verdade, a imagem como expressão. E a gente resolveu entrar juntos. E aí começamos essa nova fase da universidade. Passei em publicidade, eu e o Igor começamos essa caminhada juntos. Juntos no campus da Unifoc, em Fortaleza, fazendo publicidade, conhecendo novas pessoas, estudando fotografia, estudando design gráfico, estudando publicidade em si, atendimento. A gente vivia intensamente a faculdade. Eu lembro que a gente era muito interessado. A gente fazia questão de vivenciar a universidade, a gente passava o dia inteiro lá. Eu enchia o saco dos professores, né? Eu ficava... Professor, posso ser monitor? Alguém teve a ideia de me falar que tinha monitoria de fotografia. E aí pronto, é isso que eu vou atrás. Eu lembro que na época era fotografia analógica ainda, né? Quando eu descobri o laboratório de fotografia, que eu ia revelar minhas fotos, que eu ia ampliar as minhas fotos, porque a gente aprendeu em analógica na faculdade. A experiência que a gente teve com fotografia e impressão, né, e ampliação da imagem foi com a pinhole, que era feita através de uma lata de leite ninho, com um buraquinho bem pequenininho,
um papel preto que tampava, a gente pintava de preto dentro com spray, tampava a lata, botava o papel dentro sensível, né? Um papel fotossensibilizado. E aí a gente colocava dentro, tampava a latinha, abria essa portinha de luz, fechava e aí ia lá pra sala escura revelar essa foto. Eu fazia disciplinas, todas as optativas que você tinha escolha de fazer, que tinham a ver com fotografia, eu dava prioridade a elas. Eu fiz uma em que eu ficava, assim, a tarde toda dentro do laboratório. Sério, isso foi tão precioso na minha caminhada, eu tenho tanta gratidão porque eu ficava a tarde inteira lá, revelando minhas fotos, ampliando minhas fotos no analógico, que tem tudo a ver com a minha infância, com as minhas memórias, e entender como tudo isso funciona. Foi, assim, algo muito forte pra mim, algo que realmente determinou e aumentou, potencializou a minha paixão por fotografia, definitivamente. Pô, a gente fazia o quê? A gente pegava filmes, eles disponibilizavam os filmes fotográficos pra gente, a gente pegava esses filmes direto à tarde, ia pra lá fotografar as fontes, fotografar as árvores, fotografar os animais, os avestruz que tinha na faculdade, os patos na lagoa, as pessoas, os amigos, e depois ia pra sala de revelação, revelava essas imagens. Então foi um processo muito legal, muito interessante, e a gente fazia isso muito juntos. Lá a gente fazia vários projetos de viagem, tentava realmente ao máximo viver, conviver, conhecer as pessoas, né? Conhecer, fazer amizades, conhecer colegas, gerar, sei lá, inventar. A gente inventava coisa pra fotografar, inventava coisa pra fazer design, inventava. Tem um detalhe importante que eu lembro que de fato, eu não tinha uma certa paixão pela fotografia em si na época. Por quê? Porque eu acho que na minha vida eu não vivenciei muito a fotografia. A única câmera que eu tive na minha casa era aquelas da Abafilm, que era descartável, né? Nem era descartável não, mas era uma pequena que eu não tinha muito acesso, eu não usava muito. Na época não utilizava. Já a Rafa, ela já tinha uma câmera, o pai dela gostava muito de fotografar, e então ela acabou trazendo muito isso pra vida dela, sabe? Mas aí, como eu já gostava muito de desenhar, gostava muito de pintura e desse tipo de coisa, eu percebi que o Photoshop era uma ferramenta que podia me ajudar muito. E meu pai já utilizava o Photoshop, Illustrator, então eu de certa forma já tinha uma certa introdução a esse universo. E aí eu decidi que eu ia focar mesmo no Photoshop, na pós-produção de imagens, na edição de imagens. Então desde essa época, desde o início da nossa carreira de trabalho, né? Eu acho que desde esse aprendizado eu passei a olhar muito para esse caminho do Photoshop, e a Rafa mais para o olhar da fotografia em si. Eu já fotografava minhas amigas há muito tempo, né? No segundo ano do colégio, quando eu descobri lá aquela câmerazinha de 1.3 megapixels. Eu fotografava todas minhas amigas, elas iam lá pra casa, inclusive a Paulinha, a gente inventava cada locação. Era em casa, porque na verdade a gente estava estudando. Então a gente fotografava dentro do banheiro, no quarto, na sala, no hall, lá embaixo, no meio das plantas. Amo até hoje fotografar entre as plantas. Foi aí que foi interessante, o grande diferencial do nosso trabalho hoje foi que a gente conseguiu unir essas duas coisas. Minha expertise na pós-produção, a expertise dela na fotografia, na captação da imagem, e quando isso virou uma coisa só, eu acho que pôde se transformar nos trabalhos que a gente faz hoje no universo da moda. Veio a vontade de fazer um estágio. A gente pensou, cara, vai ficar de férias agora, o que a gente pode fazer? Vamos tentar estagiar em algum lugar, vamos tentar aprender mais, vamos tentar sair do universo de aprendizado dentro da universidade. Pensei, preciso fazer estágio, né? Eu preciso entender como é o mercado, como o mercado funciona, como que eu vou me colocar para um cliente, o que é que eu posso oferecer. Até então eu fotografava os espetáculos, os shows que o Igor tocava, porque o Igor tinha bandas e era do cenário alternativo. E eu achava muito massa. Eu pensei, puxa, meu pai, cara, eu vou falar com ele, vou ver se ele consegue arrumar algum estágio, algum amigo da área de publicidade, ver se a gente pode tentar outras coisas, né? O pai do Igor é publicitário com uma bagagem surreal, assim, surreal mesmo. E ele começou a abrir portas pra gente fazer alguns estágios. E na hora eu falei, que incrível, muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Vamos lá. Ele realmente conseguiu isso pra gente. A gente passou as férias inteiras de julho, né?
A gente foi pro Rio. Primeiro a gente foi pro Rio de Janeiro. Lá no Rio eu fiquei em um estágio, num estúdio do Randan, que é um estúdio de uma família. Então é o pai com os filhos, com uma formação de equipe, né, de longa data. Então eu me identifiquei muito com isso, né? A gente é um casal e tal. E é engraçado que, assim, até a forma física do estúdio dele inspirou a gente. A nossa primeira sala seguia exatamente o padrão que era o estúdio dele, que era as mesas na lateral e o estúdio ficava assim no fundo. Aqui na Voyage até segue um pouquinho, mas o anterior ele era muito parecido, assim, bem menor, mas totalmente, assim, como uma inspiração. E aí eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa de fotografia, manipulação de imagens e 3D. E a Rafa, ela teve a oportunidade de estagiar numa produtora de imagens para publicidade. Coisas parecidas, mas totalmente diferentes ao mesmo tempo, né? Eu pude ficar lá por 2 semanas estagiando. Na segunda semana o Igor veio, que ele estava em outro estágio, e veio para esse. A gente ficou junto, conversando, trocando ideia, acompanhando. Eu ficava lá do lado, assim, olhando tudo, perguntando tudo. E foi uma experiência, assim, que realmente... Sabe quando tem experiências da gente que dá uma curva? Pronto, a gente ali fez uma curva, a gente conseguiu imaginar um modelo de negócio. Eu acho que isso trouxe pra gente uma visão de futuro, de onde a gente talvez quisesse chegar, né? Claro que quando a gente entrou ali, a gente começou a almejar isso, a querer isso também, já que a gente era um casal e já que ali era uma empresa de família, e a gente olhava, nossa, parece muito com a gente, será que a gente pode construir algo nessa direção? Meio que veio a possibilidade de a gente começar a pensar em montar uma produtora de imagem, que hoje é a Voar. Um modelo de negócio que depois ia ser a Voar. Foi uma enxurrada de informação pra gente, eu acho que de atenção, a gente misturou o fato da gente querer muito aprender com estar num lugar incrível, com pessoas incríveis, que sabiam muito mais do que a gente, poder observar eles fazendo. Só isso, observar. De lá a gente foi para São Paulo e eu tive a oportunidade de ficar 2 semanas em um estúdio muito grande, de um fotógrafo conhecido nacionalmente também, assim como o Randan. E que para mim foi muito massa, porque era uma outra dinâmica, era um outro estilo de vida. São Paulo, Rio, né? Então, assim, tinha uma outra pegada. Era o estúdio do J.R. Duran. É muito estranho pra mim falar isso. É, sei, mas fala assim. Foi tanto... Falar que eu fui pra lá. Acho estranho. Assim, é interessante que foi tão pouco tempo e você Sim. foi vivenciar algo que foi tão importante pra você que aquele período micro Se expande até se hoje. expande até hoje. E aí você não tá se aproveitando disso, tá entendendo? Sabe? Sim. Fala da sua... Você fica até assim de falar, né? Porque pode parecer que, sei lá, você não fez, você não trabalhou com ele por um ano. Não, foram 15 dias. Tá. E aí lá em São Paulo eu já fui pra outro lugar, fui pra uma agência de propaganda, certo? Completamente diferente de onde a gente estava no Rio de Janeiro. Eu entrei na Z+, que era uma agência gigantesca, numa casa imensa, com um setor de criação. Tinha mais de 40 pessoas. E isso já era outra vivência, né? Tá do lado de criativos, né? Fazendo campanhas para cinema, para o shopping, para marcas de cerveja, para marcas de carro. Eu já tive uma outra visão. E aí depois eu fiquei 1 semana nessa agência. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para outra agência, que era a África. E consegui ficar mais 1 semana na África. Porra, não sei se você conhece essa agência. Se você colocar na internet você vai conseguir entender. Mas era uma agência que já atende contas como a Vivo, como Mitsubishi e muitas outras marcas grandes. E aí eu entrei nessa agência no centro, em pleno São Paulo, aqueles prédios imensos. E eu olhei assim, meu Deus, na sala de criação tem mais de 80 pessoas. É muita gente. Caramba! Que sensação diferente, né? Foi tão intenso, foram 15 dias. Eu fui pra ficar 1 semana. No final dessa 1 semana, ele pediu pra eu fazer meio que um mini relatório, assim, um apanhado do que eu tinha aprendido e por que eu gostaria de ficar mais 1 semana. E aí eu fiz. E aí ele me convidou pra ficar mais 1 semana. E aquilo foi tipo... Foi uma experiência de um curto período de tempo, mas eu acho que expande assim até hoje, né? Até hoje isso tá aqui porque eu pude acompanhar grandes produções de moda, que foi com o tempo onde o meu olhar foi virando mais, né? E onde que entrou a moda na nossa vida?
onde que entrou fotografia de moda, né? Eu acho que a gente percebeu, né, que na moda, eu acho que tinha a possibilidade da gente expressar a nossa vontade de trabalhar com imagens mais artísticas, não somente de registro, sabe? De registro daquele momento, mas de expressar um pouco mais, de ir além, sabe? De utilizar outras ferramentas. Então, acho que na moda a gente via muito isso, a gente olhava aquelas imagens com aquelas maquiagens incríveis, propagandas de perfume ou de maquiagem em si, campanhas de marcas grandes, e a gente olhava aquilo, nossa, eu quero fazer isso. Aqui não tem só foto, aqui tem outras coisas também. Essa luz está diferente, como é que ele fez essa luz? Como é que esse recorte, o que é isso que ele aplicou aqui em cima? Então isso gerava muita curiosidade, e a partir daí eu aprendi uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, que eu acho que é uma coisa que me guia muito na hora de criar qualquer coisa, que é a desconstrução. Eu aprendi a desconstruir uma imagem que eu estava olhando, aprender a observar ela e tentar desconstruir os elementos, tirar tudo. Vamos lá, como foi feita essa imagem? Vamos tirar as coisas. Tirava, e aí eu conseguia visualizar o caminho para chegar até ali. Eu acho que isso me ajudou a construir, a criar, né, a ter ideias a partir de uma certa obra de alguém e não necessariamente copiar. Essa palavra cópia, ela é bem interessante, porque eu acredito muito que é importante você aprender a copiar, né, para você aprender a desconstruir e reconstruir. E aí quando a gente faz esse processo de reconstrução, a gente vai trazer aí as nossas referências, a gente vai mostrar o que a gente viveu, porque só o que a gente viveu... Porque só a gente viveu o que a gente viveu, então é só a gente tem como contar essa história que a gente viveu. Então a partir daí eu acho que existe a sua obra, a sua criação única, né? Usando referências, copiando de outras pessoas e transformando no que é seu, no que é meu, no caso. No Randan tinha moda, também tinha muita publicidade. Lá no Duran tinha publicidade, mas tinha muita moda. Então foi muito legal que nada foi à toa, assim, sabe? A gente aprendeu muito dessas duas experiências rápidas mesmo. Voltamos pra Fortaleza, tava chegando pertinho do final da nossa faculdade. E a minha irmã, como eu falei, que ela contribuiu muito na minha caminhada profissional, ela começou a falar: Rafa, não vai fazer intercâmbio não? Conversando com uma amiga, meio que do nada, ela falou com a gente: poxa, vocês estão terminando a faculdade, vocês não chegaram a fazer nenhum intercâmbio, vocês não tentaram nenhum intercâmbio. Sério, Rafa, tu não vai fazer, tu sabe que na Unifor tem. Vai atrás de fazer isso e tudo mais, nananã. São poucas pessoas que têm, né, essa oportunidade, você tem essa possibilidade, vai atrás. Eu comecei a pesquisar bem quieto. A Rafa, ela vivia enchendo o saco. Tinha a possibilidade de Salamanca, só que aí as pessoas talvez nem fosse assim, talvez nem tivesse sido assim, mas enfim, as pessoas falavam muito da balada, e eu tava no momento de querer aprender muito. Né, a galera na época tava indo muito pra Salamanca, na Espanha. Era muito, acho que, sei lá, muito popular e tudo mais. E era muito conhecida também pelas festas, né? A cidade é uma cidade muito badalada de universitários e rolava muito isso. E a gente, poxa, mas a gente não se identifica muito com Salamanca e tal. Quando eu vi que tinha a possibilidade da Universidade do Porto, uma amiga, que se chama Rafa, falou: cara, eu fui pra lá e foi incrível, sabe? Tipo, eu tive uma experiência surreal, tem uma faculdade lá de Belas Artes. Foi transformador pra mim. E aí a gente ficou: uau, que legal. Igor, porém, continuou meio... Não sei se eu quero. Não sei se eu acho legal. Eu tinha uma certa resistência em sair da minha cidade confortável e segura pra morar sozinho num outro país. Eu não conseguia pensar nisso. E aí eu... Parece que eu sou chato, né? Mas não, eu tinha medo. Juntou, sabe? Uniu. Aí Rafa querer muito, e essa nossa outra amiga que também se chama Rafa falar isso, e ficou na nossa cabeça. A gente já tava no final da universidade ali, acho que no último ano da faculdade. E aí eu, vamos, por favor, vamos, vai ser muito legal e tal, não sei o quê. O Igor super resistente. Aí eu falei: tá bom, vou começar a organizar meus papéis, começar a organizar meus documentos, assim, né, super apreensivo, eu queria muito que ele fosse. Mas só joguei a ideia: vou começar a organizar, viu, tô ali, tô olhando, tem um negócio aí de consulado que tem que ir atrás, vou começar a ir atrás e tal. Aí um amigo nosso recebeu uma banda portuguesa aqui em Fortaleza.
Então o Igor tava no circuito dele, no ambiente dele, das bandas de rock e tal. Quando chegou a banda portuguesa, e a gente foi comer camarão com eles depois do show, trocar uma ideia. E a gente falou dessa ideia da Faculdade de Belas Artes do Porto. Ele falou, nossa, incrível, vai ser muito legal. Não, ele não falou legal, ele falou giro, né? Vai ser muito fixe. Nossa, vai ser muito fixe. Giro. O Miguel deu esse depoimento dele e tal, que achava muito bacana, que a gente ia curtir, que era uma cidade muito massa. Reforçou o que a Rafa já tinha dito, né? Eu me senti mais segura também, e eu acho que aí o Igor também se sentiu mais seguro, tendo duas pessoas indicando. Ele disse que ia também. E aí a gente, beleza, então vamos atrás, vamos lá pesquisar, vamos ver como é que é. E a gente entrou em contato lá, fomos na secretaria lá da universidade e perguntamos. A moça falou, só tem 2 vagas. Pra Portugal, especificamente no Porto, na Universidade de Belas Artes, que é o que combina mais com o curso que vocês fazem, só existem 2 vagas de bolsa. É sério, moça, mas assim, só 2 vagas mesmo. E ela só tem 2 vagas e não tem a opção como em outras universidades que você podia pagar pra estudar. E só que lá tem um detalhe, em outros países você tinha a possibilidade de estudar, de tentar pra bolsa, se não passasse você poderia se bancar e ir do mesmo jeito. Ou você passa ou você não passa. Só que nessa Universidade do Porto não tinha essa possibilidade, eram as 2 bolsas e pronto. E aí a gente, então vamos tentar, né, vamos lá. Não sei se não teve mais inscrição. Eu acredito que deva ter tido, não sei. Por ordens do destino, de alguma forma. Nós 2 passamos. A gente estava muito próximo ao final da faculdade. Isso também é uma coisa que conta muito na hora de liberar a bolsa, né? Porque é meio que as últimas chances daqueles estudantes irem. A gente foi selecionado, nós 2 fomos selecionados para as 2 vagas que tinham. E a gente, meu Deus, caraca, velho, agora vamos para Portugal, vamos morar fora, nós 2 juntos. Foi outra curva, sabe? Uma outra curva, assim. A gente teve a experiência de estudar artes, a gente estava no curso de publicidade. Eu, muito conectada com fotografia, eu pude ver a fotografia enquanto arte contemporânea, experimentar e estudar isso. Eu até experimentei ilustração, vídeo, claro, né? Foi algo que eu também já fui em cima pra experimentar. A ideia era passar 6 meses lá, ia ser o nosso primeiro momento de morar sozinhos, experiência única pra um casal, assim. A gente foi pra ficar 6 meses. Deu 6 meses, eu falei, eu quero mais. E aí eu fui estudar a possibilidade e conseguimos ficar 1 ano. Lá a gente conheceu gente dos locais mais diferentes, a gente teve a oportunidade de viajar pra locais que a gente... Sério, assim, eu não imaginava. Foi a primeira vez que eu fui pra fora do país, assim, e eu sou muito grata, porque foi uma experiência que eu fui pra lugares, sei lá, sendo muito sincera, lugares que eu nem sabia que existiam. E aí eu, de repente, tava lá, tipo, onde é que eu tô? O que é isso aqui? Foi realmente uma experiência que fez total diferença. A gente fez o nosso... Acho que um dos primeiros, não foi o primeiro que eu já tinha tido experiência com outras amigas em Fortaleza, mas assim, um coletivo, que era o coletivo do nosso apartamento, que tinha amigos de Pernambuco, e foi muito massa. Mas eu lembro que assim que a gente voltou, começou a pensar na Voar, já buscando as referências lá daquela empresa que a gente trabalhou, no Randan, como é que era aquele ambiente, né, criativo, e trazendo pra gente, e a gente já começou a pensar em nome. A gente tava com o Edgar, um amigo nosso, pensando em nomes. Gente, o Igor é muito exigente com o nome. Eu sou tipo assim, já sei! Nossa, é fantástico esse nome. Fechou, não tem nome melhor, palmas. E o Igor tipo, não sei, vamos pensar que isso, que aquilo outro. Aí eu fico, verdade, muito obrigada por ter pensado isso, porém não tem outras opções. O nome Voar. E isso não veio assim tão fácil, não. Foi bem difícil descobrir esse nome, né? Até porque é um nome diferente, um nome que não é tão fácil, né? Porque se escreve V-O-I-R e você fala voar e as pessoas falam errado. A gente ficou nessa coisa de decidir isso mesmo. Tudo é um equilíbrio, né? E aí a gente ia se equilibrando. Aí um dia a gente tava em casa. Mas um belo dia a gente tava lá em casa. Começou a falar, vamos, sei lá, umas palavras em francês, assim. Já que eu tinha muita resistência naquele momento a palavras em inglês, né? E aí eu, não, vamos pensar em outras coisas. E aí vamos pensar em palavras em francês. E aí a gente pensou, poxa, vamos ver algumas palavras em francês. Como é que é olhar em francês? Como é que é ver em francês? Quando a gente colocou ver, tinha voar. E como a gente resgatou muito, tanto do Igor quanto minha, a gente resgatou essa infância imaginativa da gente, assim, né? Essa essência imaginativa.
Nossas imagens sempre foram muito... Era a soma, né, da fotografia com a intervenção dele digital. Aí, pô, voar também, de bater as asas e... Nos identificamos muito com voar pela sonoridade no Brasil, né, que é realmente de voar, de imaginar. Sei lá, tudo fez sentido. A gente a gente sempre teve muito essa cabeça meio viajante, assim, sabe? Meio... de viagem mesmo, de criação meio louca, no sentido de que a gente não gostava de criar coisas muito reais, sabe? De criar novos mundos, novos ambientes, lugares que não existiam. Isso é uma característica muito interessante das nossas criações. E tem tudo a ver com isso. Lá eu tava acompanhando, olha que legal, lá eu tava acompanhando a movimentação dos blogs de moda que estavam começando, assim, aqui no Brasil, 2010. E achando muito legal, porque lá foi onde eu acredito que eu descobri mais sobre o meu estilo. Eu sempre fui muito influenciada, e amei ser muito influenciada, pela minha irmã. Então eu usava basicamente o que ela usava e tal. E de repente eu me descolei disso e tive acesso a muita informação visual que eu fui sentindo um prazer maior, um desejo, uma curiosidade, pronto, essa é a palavra, uma curiosidade de experimentar estilos diferentes. E aí eu vendo esses blogs de moda começando a aparecer e curtindo moda como eu nunca tinha curtido, porque eu não me sentia muito à vontade só no que tá todo mundo usando, né? Eu acho que lá eu consegui, na verdade, identificar o que eu curtia dentro daquelas possibilidades diferentes. Me apaixonando pela moda aos poucos, me identificando, vivendo esse processo, a gente voltou pra Fortaleza. Quando a gente voltou pra Fortaleza, é fato, a gente quer trabalhar com fotografia, vamos organizar tudo mais. Pensamos, fizemos uma exposição que se chamava O Sonho. Essa exposição, se eu não me engano, foi em 2012. E aí a Paulinha e a Luísa, nossas amigas, a Paulinha da época do colégio, foram atrás da gente nessa exposição pra gente dar início a uma ideia, uma possibilidade, jogaram assim no ar, da gente ter um blog de moda. Então as coisas foram se conectando muito assim na minha cabeça. E aí vamos. Só que como eu acompanhava, eu pensava, poxa, era legal que tivesse alguma coisa diferente. E quando a Paulinha veio procurar, ela também falou, a Paulinha e a Luísa falaram, a gente quer uma coisa diferente. E elas estavam numa exposição, o Sonho, que era com muita manipulação de imagem. Então, elas viram que era algo diferente que a gente também estava procurando. E aí, nasceu o nosso blog, o Take the Trend, que a gente experimentava muito, principalmente em formato de editorial. A gente inventava o que a gente queria criar, a história que a gente queria contar e a gente jogava. E foi rápido o retorno, as pessoas começaram a querer trabalhar com a gente, né, tanto em formas mais convencionais, de fazer o lucro do Dia das Meninas, como nesses editoriais. E aí foi uma janela pra gente no mundo da moda. O blog deu super certo, deu muito certo, assim, a gente foi criando coisas totalmente diferentes, coisas novas e gerando um novo modelo de negócio, assim. Em paralelo a tudo isso, a caminhada da gente na música, né, enquanto fotógrafos, enquanto artistas visuais, fazendo vídeo, fazendo foto, o Igor tocando, isso sempre teve muito junto, assim, muito mesmo. E eu acho que uma coisa dá muito bagagem pra outra. É muito engraçado pensar que, não tinha nada a ver. Não, aqui na minha cabeça tinha tudo a ver. Uma coisa complementava muito a outra, trazia referências diferentes. Tipo, acho que pra você estudar fotografia, você não vai estudar só fotografia. É muito bom que você estude, porque você vai entender o que você está fazendo. Agora, todas as outras referências que você tem, o que você escuta, o filme que você curte, tudo isso vai influenciar na hora de criar. Então, pra mim, isso casava muito, muito, muito perfeitamente, assim. Ficamos um bom tempo com o blog. Depois, o blog foi diminuindo o ritmo. Na verdade, ele ficou muito puxado em determinado momento, e aí depois esse ritmo foi diminuindo e a gente foi focando mais no Instagram. E começamos a voar, que se transforma no que é hoje, nesse ambiente criativo e de liberdade e agora também de ensino. Eu e o Igor, a gente acredita muito
também na soma, né, de você buscar a técnica e tudo, mas também acreditar muito na sua bagagem, na sua história. Só você viveu o que você viveu, só você pode contar essa história. A gente realmente acredita muito nisso. Então a gente foi cada vez mais descobrindo esse universo de compartilhar conteúdo. E aí, nesse caminho de coisas que se completam e que se combinam e que se encaixam, de voar, de viajar, de conhecer o novo, de experimentar, de criar, da criatividade, da imagem, da música, a gente chegou onde a gente chegou hoje, nesse lugar criativo que é a Voar Imagem. E eu sou o Igor. Resumindo, que não dá pra resumir, mas a gente precisa encerrar. Criatividade, eu acredito que criatividade é a voar hoje. E eu sou a Rafa Eleutério. Até a próxima.